boa noite. Muito obrigado pelo convite. Como você bem falou, faz muitos anos que eu não estou mais no mercado, não é? Mas eu continuo fazendo coisas e, evidentemente, nessas coisas há um pouco de liderança. A tua pergunta sobre se eu tive alguém que foi um modelo para mim, eu responderia não. Eu acredito, aliás, que o problema da liderança, o problema, vamos dizer, do leadership, né, mais ou menos um dom, não é? Ou a gente tem ou a gente não tem. Da mesma forma que você pode ser dotado para a música, para a pintura, para a literatura, etc., ou a matemática, não é? Você tem uma certa facilidade para ser o líder, não é? E isso a gente vê, não é? Nas crianças. Estou praticando as crianças há muitos e muitos anos, como você sabe, não é? E a gente repara rapidamente que alguns deles já há 4, 5, 6 anos, não é? Já, né? São líderes de um grupinho, de começar a ter ideias e juntar amigos para fazer besteiras, etc. E eu mesmo, quer dizer, eu era um aluno mais ou menos, não é? Mas já tinha essa tendência desde 12 anos, meu apelido era regente, não é? O regente de orquestra, porque eu organizava a bagunça da aula, não é? E era isto a liderança, não é? Ter uma ideia, fazer uma besteira, entre outras, não é? Nessa época. E ter esse poder natural, quer dizer, não era uma coisa de educação, de desejo de domínio, nem nada, não. Era simplesmente, naturalmente, o pessoal me escutava, 4 ou 5 se juntavam a mim, não é? Incorporava o projeto e fazia bagunça junto comigo. Eu distribuía vamos dizer, o que cada um devia fazer e pronto, quer dizer, o regente era eu, quer dizer, não escolhi esse apelido, veio assim sozinho, não é? Então, isso depois me acompanhou a vida inteira, não é? Porque como estudante também, eu fui líder de grupinho, quando servi no exército francês também, eu era mais jovem do que o pessoal que estava ao redor de mim, muitos deles, aliás, tinham patente superior à minha, não é? E, porém, quer dizer, eu conseguia, não é, orientá-lo, dar conselhos, até instruções, etc., que o pessoal seguia, não é? Então, eu não posso dizer que claro que depois tudo isso tem que ser estudado, trabalhado, etc., etc. Depois vem a experiência profissional, que foi muito diverso no meu caso, um pouco na França, um pouco na Bélgica, e depois muito no Brasil. Eu cheguei aqui em 64, eu não sou responsável da Revolução, né? Mas, enfim, cheguei na véspera da Revolução, e a partir dali, então, eu, evidentemente, desenvolvi diversas coisas, né? Se quiser fazer alguma pergunta também para a gente explorar, tem uma questão que eu vou colocar um olhar também de observação enquanto, né, componente da equipe que eu fiz parte lá. Eu sempre percebi o senhor bastante inquieto, e essa inquietude que era uma vontade de aprender e de devorar algumas áreas de conhecimento. E isso eu estou me remetendo a 35 anos atrás, mas isso ainda é presente no senhor, senhor Manteg. Sim, Fala um sim. pouquinho disso. Eu acredito, aliás, que, vamos dizer, o dia que vai parar, estará na hora de, evidentemente, sair pela porta principal, não é? E será o fim. Realmente, eu continuo aprendendo e a pergunta constante, o que você chamou de inquietude, não é? De desejo de Inquietação, aprender, foi sempre presente e continua sendo presente, faz parte do motor, mas mesma coisa, eu acredito também que isto não é uma coisa que você ensina, que você pega de alguém, que você aprende lendo, etc. Ou você tem isso no motor, e aí, bom, você tem que conviver com isso, porque não temos vantagens, não é nisso, né? Muitas vezes o pessoal me fala, bom, mas o que você tem a ver com a caligrafia chinesa hoje? Por favor, cuida da sua saúde, fica tranquilo, etc. E todos os projetos que eu estou tocando,
muitas vezes eu estou sendo criticado porque muitas vezes, evidentemente, são coisas um pouco diferentes, vamos chamar assim, né, para simplificar a apresentação. Muito bom. Então, em função disso, é meu movimento, não é? E O Fábio Busatos, olha aqui, olha, ele tive o prazer de atuar na GF e conhecer de perto a liderança do senhor Monteiro. Uma característica que sempre admirei no senhor, que sua visão avançada, vanguardista, de estar à frente do tempo. Como o senhor desenvolveu essa capacidade de inspirar os demais para acreditarem em projetos e causas tão à frente do tempo? bom, é difícil de responder a isso, porque eu não acredito que eu fiquei na frente do meu tempo muito tempo. Talvez eu dava essa impressão, mas talvez vamos dizer, é uma coisa que faz parte e o que você tem que fazer, evidentemente, numa organização é facilitar que essa... Eu sempre tentei fazer as coisas diferentes, porque eu achava que, justamente, fazendo as coisas diferentes, a gente tinha alguma chance de melhorar. Então, como dizia há pouco também o seu colega, a inovação é alguma coisa que não é natural. O natural é fazer como sempre, ficar na rotina e repetir o que já foi feito, o que é conhecido, etc, etc. Né? Bom, e eu sempre justamente tentei fazer coisas um pouco diferentes e, no fundo, também o que eu queria era que o maior número de pessoas possível pudessem, vamos dizer, dentro da empresa, aproveitar um ambiente um pouco diferente para justamente se desenvolver. Não é? Então, eu inventei, né? A única coisa que inventei na época era uma definição da empresa, que evidentemente não existe em nenhum lugar, já tinha inventei, mas ninguém copiou, ninguém fez um livro. A empresa é um lugar de encontro, porque eu achava muito importante a socialização dentro da empresa. A gente vive muito isolado. É um lugar de encontro e de desenvolvimento de pessoas. Isto é oficialmente a definição que eu dava da empresa para todos os meus colegas. Não era uma coisa simplesmente para a diretoria, etc. É uma coisa que era comentada, divulgada, etc. A empresa existia para a gente poder trocar, poder conviver junto, etc., e se desenvolver. E por isso que eu empurrei sempre o problema da educação, as bolsas de estudo, etc., etc. Na época, nós tínhamos 10% do nosso pessoal que tinha bolsa de estudo superior, que era um recorde no mercado brasileiro da época. Estou falando quase do tempo do tesouro, né? Mas era 25, 30 anos atrás, mas havia poucas empresas que realmente ajudavam o pessoal a estudar e a poder justamente se desenvolver. Isto era uma preocupação minha, porque eu considerava também que era uma obrigação. Era uma obrigação, eu diria, aí nós estamos entrando no campo da ética e quase, eu diria, da moral, não tinha nada a ver com a religião, nem nada, não, eu era absolutamente neutro do ponto de vista religioso, mas se justamente eu tinha esse dom de ser um líder, e se eu tinha tido a chance de poder justamente comandar pequenas empresas, médias empresas e empresas um pouco maiores, porque no fim da minha carreira eu dirigia 5 empresas em 5 países diferentes, não é? Se eu tinha essa sorte, então não havia nenhuma razão que não ajudasse, não é, os outros a poder também se desenvolver, aprender e, quem sabe, não é, subir em responsabilidade e em atividade e tentar fazer coisas mais interessantes, não é? Errei alguma pergunta? Tem uma... Quais,
Bom, Como você vê hoje, quais são os desafios dos líderes hoje? Olhando você com a experiência, né, de diversos países, enfim, e também ao longo do tempo, você percebe mudanças do ponto de vista de desafios da liderança hoje, diferentes do passado? Sim, certamente, mas evidentemente eu não tenho ponto de comparação, vamos dizer, vivido. O que eu vejo hoje é através, evidentemente, de jornal, através de Sim, livros, etc. Eu vejo que há uma certa evolução. Porém, eu insistiria sobre o fato que quando a gente faz coisas diferentes, que era meu caso, que ainda é meu caso hoje, dentro uhum. da associação que eu estou presidindo, eu estou introduzindo cada ano, não é, coisas novas, coisas diferentes, não é? Para te dar uma ideia, por exemplo, no ano passado, o meu trabalho foi implantar a filosofia para as crianças, né? Que é uma coisa Olha, relativamente rara no Brasil. Bom, muito bem. Isso vem também de anos de estudo, de contato, etc, etc. Bom, então, o que eu estou vendo também é que, apesar dessa tendência geral, não é? E apesar do fato que eu estou vivendo, tentando viver de uma maneira diferente, os grandes admirados são gente que, dentro do sistema, não é, aplica regras realmente, eu diria, quase que impiedosas, não é? O Elon Musk, por exemplo, para citar um nome assim, não é? Poderia citar outros, por exemplo, o líder hoje na França, mais admirado e mais bem pago também, isso vai junto, não é? Se chama Carlos Tavares, que é um português, que provavelmente vocês conhecem, que é o responsável do grupo Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Chrysler, etc. etc. Né? Bom, se chama Stellantis, né? Esse grupo, cada marca continua com essa marca, evidentemente, mas na realidade tudo isso é um grupo e o responsável desse grupo é o senhor Carlos Tavares. Ele é muito admirado, né? Mas ele é totalmente impiedoso, né? É um cara que despede as pessoas assim na hora, e, enfim, ele aplica as regras do capitalismo no máximo, né? Então, eu vejo que, apesar, como nós estávamos falando há pouco, dessa evolução geral, não é? Ainda hoje, vamos dizer, o sistema faz que a produção dos líderes, etc., vai mais para aqueles que aplicam a regra do sistema do que aqueles que estão tentando fazer evoluir um pouco essas regras. Aliás, eu acho que quando a gente faz, sempre que eu fiz, quando a gente dirige uma empresa e tenta fazer uma coisa um pouco diferente, tem que ser extremamente modesto, não é? Modesto no sentido que não tenha a pretensão que você vai mudar o sistema, você está vivendo, a tua empresa está vivendo dentro de um sistema, você não vai, talvez vai mudar um pouco a empresa, mas não pretende mudar o sistema, né? Tem que ser modesto e saber exatamente o que você está fazendo. Segundo, tem que saber também o que você está fazendo tem uma vida curta. Não pense que a introdução do que você fez, que ficou bonito, que ficou bom, que ficou gostoso, todo mundo admirou, etc., etc., que isso vai continuar. Não se iluda, eu nunca me iludi sobre isso, não é? E realmente a gente, os exemplos que a gente tem mostra bem isso, né? Quando a empresa depois muda de dirigente, automaticamente as coisas voltam às regras anteriores, etc, etc. bom, quanta coisa magnífica. Deixa eu ver se tem alguma pergunta da nossa plateia dos participantes. Já pode vir aqui, porque é bacana a gente aproveitar esse momento, essa oportunidade. Então, tem uma questão que chama muito atenção e nessa colaboração, nessa fala do seu Montey, que é não querer mudar o sistema, né? Então, o que a gente pode fazer dentro de um espaço menor e ao mesmo tempo, ouvindo essa fala, seu Montey, eu percebo
né, de quantas coisas estão sendo mudadas, né? Porque acho que a pretensão no sentido de que o sistema é alguma coisa gigantesca, né? Mas ele vai sendo mudado e moldado naquele território que é de mais interação. Então, olhando para isso, acho que tem um legado sendo muito construído, tem um legado sendo construído, e aí se eu mostra muito essa questão da simplicidade, né, do empenho de estar envolvido num projeto. Esse projeto da ABA mesmo é um projeto que tem mais de 20 anos, né? Quase 30 É, agora, quase 30. E, aliás, o quase. principal mérito dele, eu acho, de existir ainda, não é? Sim, sim. Então, aí tem uma questão que ao mesmo tempo que o senhor traz essa questão do apego e o desapego ao mesmo tempo, né? Que assim, eu estou à frente, estou construindo, mas isso, eu vou colocar minha percepção, isso não é meu, isso é nosso, né? É de ter mais gente abraçando esse conceito, essa ideia, esse propósito. E aí eu gostaria que o senhor falasse também ali, e depois vamos fazer alguns ganchos olhando para esse mundo corporativo, desse projeto de já 30 anos da ABA, aí o tempo relativamente para isso, porque eu percebo que o movimento feito, né, com esse projeto mudou as nossas vidas, mudou as nossas vidas. Mudou a vida daquelas pessoas que estão inseridas naquele contexto, mas mudou as nossas vidas. Então, eu diria que o processo do aprendizado com voluntariado, e eu estou envolvido em alguns deles, muda as nossas vidas, porque acho que tem um dado de a gente olhar para além da gente, né? Que é essa construção desse ambiente, desse mundo. A gente queria que você falasse dessa questão agora do projeto da ABA, e eu queria voltar num ponto que você falou da Bolsa, de um outro projeto novo ali. Então, nós vamos construindo isso no tempo que a gente tem. Então, vamos lá para a ABA. Bom, a ABA começou, você se lembra disso? Você estava participando do começo, não é? Sim. Modestamente, de uma forma pequena, numa creche, não é? Mas rapidamente, justamente, a gente percebeu que as coisas um pouco diferentes que a gente estava fazendo na creche estava se perdendo, porque a criança, depois de ter saído da creche, então ficava aí voltando no meio. Nós estamos atendendo, é bom para nossos ouvintes saberem, né? Nós estamos atendendo uma comunidade, não é, da zona leste de São Paulo, ou seja, nós estamos só atendendo crianças que vêm dessa comunidade, não é? Então nós temos pessoas que estão vivendo em condições muito difíceis, tanto do ponto de vista financeiro, como muitas vezes do ponto de vista moral. Bom, então, com isto, a gente começou a ampliar e a receber as crianças de 6 a 10 anos, depois de 10 a 14 anos, e depois nós fomos até 15 anos, e depois, então, nós preparamos esses adolescentes a entrar no mercado de trabalho, dando um prazo final, aí com um curso, vamos dizer, que vamos dizer, facilitaria a entrada no mercado de trabalho. Então, isto foi importante para mim e foi importante, como você acaba de dizer, para quem estava a nosso redor, porque vendo os problemas dessas crianças e vendo a dificuldade da educação dessas crianças, você tem que repor em questão, não é? Tudo o que você pensava, até a maneira que você também foi criado, foi educado, etc., etc., não é? Então, esse questionamento é uma coisa extremamente enriquecedora e, evidentemente, eu tentei rapidamente abordar o problema das emoções. Então, isso me obrigou a importar no Brasil um sistema que funcionava nos Estados Unidos já desde 94, não é? Nosso projeto começou justamente em 94, não é? E, por circunstâncias diversas, eu tomei conhecimento desse projeto. E eu escrevi ao fundador,
surpresa minha, ele me respondeu, nós começamos, então, a trocar ideias, etc., e, finalmente, o projeto dele estava sendo traduzido no Brasil por um professor com o qual eu entrei em contato, e foi assim que... Então, isso me obrigou também a estudar bem detalhadamente o que era esse projeto, como ele foi desenvolvido, e ver também aqui como nós poderíamos implantar. Isso levou 2 a 3 anos, e durante esses 2 a 3 anos, aliás, sobre a implantação desse projeto, foi feita uma tese de doutoramento, né? E isso, evidentemente, todos nos enriqueceu, né? Bom, depois disto, evidentemente, como eu pratico a meditação, não é? Eu achei que era um bom complemento também desse estudo sobre as emoções e como controlar, se for possível, as emoções, não é? De colocar um pouco, não é? Essa prática, não é? Muito bem. Então, eu, com isto, fui obrigado a expor, fazer um certo número de coisas para, primeiro, convencer um pouco os educadores e depois fazer que as crianças depois adotassem isto. E, justamente, no andar dessa carruagem, descobri também, muitas vezes, as reações, etc. E isso me obrigou a repensar também muita coisa e, finalmente, o problema que a gente está se perguntando já de alguns anos, o que vai ser o futuro, não é? O que vai ser o futuro? O que nós devemos ensinar às crianças hoje que estarão no mercado de trabalho em 20 anos? O que será do mundo, e do mundo do trabalho em particular, em 2040, 2050? Qual é o mais útil que nós podemos fazer? E cheguei à conclusão, justamente, nessas perguntas que eu gosto de me fazer constantemente, que não me deixam dormir mais, não é? Que, justamente, a filosofia, não é? Justamente esse questionamento sistemático, não é? Pelo menos, vamos aprender nossas crianças a ter um certo espírito crítico, não é? A, justamente, descobrir. Então, isso me obrigou também a entrar em contato na França, na Inglaterra, na Bélgica, etc., com diversas organizações que já tinham implantado isso para saber como funcionava, tal, se dava certo. Bom, não sabia se daria certo, evidentemente, nessas coisas nunca, né? Mas eu acabei com isso, descobrindo também que no Brasil havia um professor de universidade no Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não é? Que era especializado nisso, na filosofia do ensinamento, não é? E então entrei em contato com ele. Então isso me permitiu também de, vamos dizer, abrir um certo número de portas e um certo número de conhecimento, e agora nós estamos implementando isso, e como você está dizendo, todo mundo acaba aproveitando essa procura, porque realmente é, de novo, um questionamento básico. Claro que a professora de arte ela continua a ensinar a pintar ou a desenhar, a professora de dança ela continua a ensinar a dança, mas antes de dar a aula de dança, a gente sente, faz um tempo de meditação, não é? E depois, então, nós temos uma meia hora de questionamento, não é? E depois a gente dança, né? Depois a gente faz informática, faz programação, etc. Mas com uma cabeça diferente. E, no meu entender, eu acredito que talvez esse questionamento e esse funcionamento da cabeça seja melhor para a criança, para o futuro, do que de saber desenhar ou de saber dançar. Não critico nada disso, pelo contrário, né? Eu adoro ver o que eles estão fazendo, não é? E eu tenho sempre comigo, vamos dizer, desenhos ou pinturas que foram feitas pelas crianças, porque eu adoro o que eles estão produzindo. Mas, vamos dizer, ao redor disto, o que me preocupa mais hoje é o que nós podemos fazer para organizar um pouco
a cabeça das crianças, porque realmente o que será o mundo de amanhã, ninguém sabe. Você diz que o sistema vai evoluir, claro que ele vai evoluir por força, forçado, porque a gente vê, não é? Nossos recursos limitados, a gente sabe que em 2050 vai acontecer isso, que o clima vai ser diferente, que, né, as matérias-primas vão começar a fazer falta, enfim, não é? Estão faltando do petróleo, do gás, etc, etc. Né? Tudo isso a gente sabe. Está medido, está previsto, tá. A gente faz de conta que, não é? Vamos continuar vivendo mesmo assim, do mesmo jeito, mas nós seremos forçados a mudar o sistema. E aí, justamente, eu espero que as cabeças bem formadas poderão justamente fazer que essas coisas não sejam demasiadamente traumatizantes, né? Porque o problema é isso, que nós temos que mudar, sim, mas não, se for possível, que não seja uma mudança na base da martelada na cabeça, etc., e da coisa forçada, né? Como eles dizem, vai ter que ter sobriedade, né? Muito bem. Então, tem que ser uma sobriedade consentida, pensada, e não uma sobriedade forçada, né? Ótimo. E como que nós vamos organizar isso? Vamos precisar de muito boas cabeças, mas eu sou otimista também, como nosso colega anterior. Eu acredito que a gente vai achar a solução, mas em termos de criança hoje, o que me preocupa é isso, não é? E, além, vamos dizer, dessas novidades, o que nós tentamos também é aumentar o volume também hoje. Nós começamos com 150, 200, hoje nós estamos com mais de 1.000 atendimentos por dia, né? Então, vamos dizer, houve também a perenidade do projeto, sua evolução, sua complicação, eu diria, tecnicamente, mas também esse aumento de volume, né? Que foi, para nós, também uma coisa muito importante, e eu espero ainda dobrar, porque nós temos uma fila de espera de mais de 2.500 crianças ainda hoje, né? Então, eu poderia dobrar, que ainda eu não conseguiria atender a demanda que existe dessa comunidade ao lado do qual nós estamos vivendo, né? Perguntas aí, porque a gente... Uau, eu não sei se é perguntas, mas eu gostaria do que está ficando a sua mensagem para mim, né? Porque, na realidade, o tema é o poder da liderança, né? O tema do seu painel. E o que eu consegui trazer, que você até me comoveu, é a capacidade de transformação sua, do seu poder pessoal. Porque você tem vivido, e essa experiência que você está trazendo, na medida que você foi se desafiando institucionalmente, a tua capacidade de transformação, de aprendizado, de novo para você, e de autocompreensão, e para poder compreender onde você estava e com quem você vivia, quase tornando uma coisa de uma empatia plena, né? Para quem você trabalha. E, nossa, eu acho que o poder da liderança, você está trazendo para mim, que parte do poder pessoal, da capacidade de transformação e abertura para isso, né? Então, ficou isso para mim. Sim, obrigado, mas também eu gostaria de dizer que tudo não para o que nós estamos fazendo hoje, o que eu estou dizendo. A minha preocupação também é justamente poder ajudar mais os adolescentes, uma vez que eles nos deixaram, não é? Então, nós não temos, por enquanto, orçamento para fazer isso, ou seja, financiar, né, os estudos superiores, que seja de língua estrangeira, que seja de psicologia, que seja de pedagogia, enfim, qualquer que seja o estudo superior. E, justamente, eu estou fazendo hoje, como novidade, não é? Estou montando um fundo que vai se chamar o Instituto Lumière, porque a luz, não é, para sair um pouco do obscurantismo, não é? E esse fundo terá como objeto justamente de financiar as bolsas de estudo superior para justamente, não somente, aliás, os antigos alunos nossos, mas também os conhecidos, parentes, etc., etc., que gostaria de
atingir um nível de ensinamento superior, mas que, infelizmente, não tem condição financeira de fazer isso. Então, essa é a última novidade, e eu espero que isto não é a última, mas, enfim, é aquele que está me ocupando atualmente, né? Que fantástico. Eu vejo toda essa estrutura de construção que o senhor apresenta, senhor Monteiro. Então, e como eu vou colocar uma visão de como eu enxergo o líder que vai criando esse destaque. E aí tem um conceito que se assemelha muito com alguns movimentos que o senhor faz, independente de onde o senhor esteja, tá? Então, eu desenhei, né, criei um movimento ali. Então, o senhor foi atrás de quem sabia, foi aprender com quem sabia, se organizou. Então, por isso que eu falo dessa inquietação, não sei se esse termo é correto, mas assim, aqui está pulsando de como que eu posso colocar isso em rota de realização, quem que pode me ajudar a realizar esse processo, e aí entra um conceito muito importante que é desse coletivo, é de como a gente vai fazer isso junto, e de fazer, né, que as pessoas se sintam parte desse processo. Elas não trabalharam para você, elas trabalharam com você, elas trabalham com você. E isso é de uma força tão extraordinária quando a gente olha para o mundo de forma geral, seja corporativo ou numa associação, que ela é fabulosa, porque, olha, trabalhar com, não trabalhar para, né? Então, tem um outro movimento ali que é fantástico. E esse estímulo de trabalhar a emoção, né, de trabalhar a questão da própria filosofia para depois realizar em outros aspectos. Então, quando você pensa, e aí a minha pergunta, né, estou fazendo uma colocação, a minha pergunta olhando para a sua trajetória, pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço, ou pelo bom conhecimento que eu tenho, vamos supor, hoje a aba ela é grande, ela é muito grande, perto do que foi no início do processo. Quando o senhor vai para um projeto, essa visualização desse tamanho, ela já é no início ou simplesmente vai acontecendo? É uma curiosidade que eu tenho, porque eu lembro do ambiente da empresa corporativa, de quanto que a GF se agigantou ali, acho que teve fatores que têm a ver com a sua liderança, fatores do mercado, mas assim, você tinha dimensão de que a coisa ia ser gigante como ela ia ganhar esse tamanho? Não, absolutamente. Eu acho que esse é um trabalho, vamos dizer, que tá em andamento, não é? E na medida que a gente anda, a gente vê as perspectivas e a gente vê também, toma consciência das necessidades e a gente vê que essas necessidades são tão grandes, não é? Que tem que fazer alguma coisa a mais. Então, é por isso que a gente não pode, né, parar e se achar satisfeito com o que está, não é? É por isso que hoje, não é, eu acho que 1.000 é pouco, não é? Eu gostaria de fazer 2.000, eu vou empurrar um pouquinho para chegar lá, não é? Não sei se vou conseguir, mas pelo menos vou tentar. Estou montando esse instituto, né, para tentar financiar, né, e vamos ver, justamente, vamos desenvolver. Esse instituto vai ficar pequeno? Provavelmente, mas pode ser que ele seja não tão pequeno e que daqui 2, 3 anos comece a pegar um certo volume, seja conhecido, etc., o que eu desejo, não é? Então, veremos. Eu acho que, quando eu era criança, eu não imaginava que tipo de estudo eu faria. Quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu seria professor de filosofia, se eu seria médico, se eu seria professor de literatura, porque tudo me interessava. A medicina me interessava, a filosofia também, etc. Não é? Era bom de língua, não é? Eu não aprendi o hebraico, mas enfim, quase, não é? Tá? Tá entendendo? Então, eu acho que o importante é estar bem, não é? E ser útil.
o que eu volto a repetir sempre é isto, não é? Meu amigo Sêneca, eu tive a chance de traduzir Sêneca durante um ano. Eu tive um professor de filosofia, ele era meu professor de filosofia ao mesmo tempo, não é? E meu professor de latim. E como eu tinha escolhido o latim como opção, não é? Porque não era suficiente o número de matéria que tinha, não é? Você podia escolher alguma coisa a mais, não é? Eu gostava do latim, então eu peguei, e surpresa minha, não é? Quando eu cheguei na primeira aula da opção do latim, não é? O que eu vejo? Meu professor era o meu professor de filosofia. Então, ele me falou, senta lá, porque, claro, eu era o único idiota, não é? Que tinha escolhido isso. E ele falou, já que nós estamos fazendo latim, não vamos fazer também filosofia, não é? E ele pegou as cartas a Lucilius, que é uma das grandes obras do Sêneca, né? Escreveu muita coisa, mas entre outras, realmente, é que muito útil. Ele falou, bom, nós vamos traduzir. E passei um ano inteiro só traduzindo Sêneca. Então, isso também foi uma sorte infernal, não é? Quem poderia prever isto, não é? E eu, vamos dizer, fiquei com algumas ideias do Sêneca, ele tem muito, né? Porque ele não tem teoria, o que eu gosto do Sêneca, não. Porque os filósofos, quando começam com as grandes teorias, acabam falando besteira, né? É melhor dar conselhos simples, não é? Então, ele dizia uma coisa, viver e ser útil aos outros. Né? Ponto. Viver e ser útil aos outros. E basta dizer que, evidentemente, não havia nenhuma influência religiosa nem nada o que ele estava dizendo, não é? Era perfeitamente neutro, não é? E uma das coisas que eu repeti na aba, todo mundo conhece isso de cor, não é? Porque já me ouviu falar disso 200 vezes, então, quando eu começo, não é? A falar de Sêneca, eles baixam as orelhas. Fantástico, fantástico. Tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui no painel. Tem a Lindinalva Fernandes, ela fez um comentário aqui, deixa eu estar como pergunta para a gente olhar. Sou líder de uma instituição, mas o meu maior desafio é o da continuidade da equipe, por falta de capacitação e recurso. Temos um projeto de lei de cultura aprovada de 200 mil reais, perdão, tendo uma equipe extraordinária e que era família assistida e hoje voluntária, e se transformando o seu trabalho humanizado. Tenho essa preocupação de ajudar, mas e não temos orçamento. Este é o maior desafio de liderança. Então, você tem um desafio de ajudar, mas não tem o recurso. Então, acho que está pegando um pouquinho do que a Lindinalva colocou, e acho que até o projeto como o da ABA é um projeto que tem um alto custo para ser mantido ali para a quantidade de pessoas que mas você procura ter um custo menor. E aí tem um ponto que eu percebo e quero ouvir o senhor aqui, senhor Monteg, que é como que a gente... eu lembro que o levar as pessoas para lá era dar significado. Por que a gente investiria ali? Porque tem muita gente que investe em alguns projetos, eles dão dinheiro, mas eles não sabem por quê, qual que é o valor daquele projeto. Então, o que se tem feito? Esse projeto da Bolsa é um projeto magnífico. Eu quero conhecer mais, quero divulgar e ver o que o senhor fez. Por exemplo, para mim, evidentemente, foi um envolvimento pessoal e continua sendo até hoje, não é? Muito bom. E eu tentei justamente fazer que o máximo de pessoas se envolvessem nisso, não é? Porque realmente participar com dinheiro é muito bonito, não vou criticar isso. Aliás, eu estou criando agora um instituto para captar fundos, não é? Então, eu estou contando com a generosidade das pessoas, não é? Então, não vou criticar isso, mas como dizem os americanos, não é? Philanthropy is a favorite pastime of the billionaire, né?
os milionários, não é, têm como passatempo favorito, não é, de fazer filantropia. Não se trata disso porque a parte, vamos dizer, da participação dentro de um projeto como esse é uma gratificação pessoal, é um envolvimento pessoal, é uma coisa que dá prazer, não é? É maior prazer do que fazer um cheque e de dar dinheiro a alguém. Não estou dizendo que não dá um certo prazer de fazer isto, mas é incomparável com a alegria que a gente tem, vamos dizer, de até enfrentar os problemas também, porque, claro, não é? Uma organização como essa tem os seus problemas, não é? Mas mesmo assim é gratificante, é uma coisa de justamente que sustenta o funcionamento da gente e que é gratificante. Nosso amigo Sêneca, de novo, não é? Se eu posso citar, não é? Ele dizia, e eu falei isso, talvez você se lembre, quando eu fiz o lançamento do projeto, que seja por egoísmo, seja generoso, né? Porque é tão gostoso, não é, de ser generoso, que seja por egoísmo, seja generoso, né? E, aliás, o pessoal viu, porque 95% do pessoal votou a favor de fazer o projeto, né, na época. Muito bom, muito bom. Rê, alguma pergunta? Nós estamos já finalizando esse painel. Tem algumas considerações para fazer? Alguma pergunta que você mantém? Não? Então, eu quero aqui, eu vou deixar só compartilhado a tela que estava o painel, porque vai ficar registrado aqui e gravado, se eu montar. Eu quero aproveitar esse momento e agradecer novamente o seu tempo, atenção aqui, e a simplicidade de fazer esses relatos, uma sabedoria ali na minha visão, na visão de muita gente, e essa capacidade de realização, e um ponto que é admirável, que é essa questão de ser útil, né? De você poder ser útil para a humanidade, não só para você. A gente não é uma ilha, né? Então, olhando, eu tenho algumas cenas muito fortes na minha mente, das vezes que eu fui visitar a ABA lá e que eu fui colaborar de alguma forma, o quanto aquelas pessoas reconhecem, valorizam, e a sua dedicação, a sua entrega, né, a favor da evolução da humanidade, dessa região que o senhor abarca, ela está criando uma dimensão muito maior do que a gente consegue alcançar no nosso nível de consciência, porque a vida daquelas crianças, elas são altamente impactadas, aquelas pessoas, e tem uma fala que o senhor trouxe ali, de que é o que a gente está preparando para as crianças, e tem uma questão que eu vejo que é uma questão importante, né? Eu tenho 3 filhos, 2 pequenos, de que boa parte dos pais agora eles estão terceirizando muito, né, as coisas para o tempo de dedicação, né, porque você vai estar, né, lidando com, às vezes, famílias desestruturadas, tem um monte de coisas que estão olhando ali e que isso ajuda nesse nível de compreensão quando você tem contato com algumas realidades. Então, eu quero super agradecer e pedir nesse minuto final, se eu tiver alguma mensagem para deixar aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando, né? Esse material vai ficar gravado, depois ele vai ficar disponível para quem está participando do fórum. Uma mensagem para a gente encerrar esse painel aqui, seu Monteiro. Bom, eu já falei tudo, não é? Mas eu recomendaria uma leitura que eu recomendo para muitos dos nossos alunos, etc. É um livro que foi escrito há uns 3 ou 4 anos atrás por um professor de uma universidade da Califórnia, não me lembro qual delas, não é? Especializado em justamente em funcionamento das empresas.
Ele se chama O'Toole. Né? Repete. O'Toole. Tá. Eu não sei se esse livro foi traduzido em português, mas vale a pena o esforço de ler em inglês, porque ele até, como ele passou a vida inteira cuidando desses assuntos, não, ele foi realmente entrevistar muito dos grandes empresários atuais, etc. Então, ele faz uma retrospectiva dentro da evolução do sistema capitalista, não é? Ele mostra como alguns tentaram justamente mudar um pouco o sistema e qual foi a reação do sistema, não é? E como foi depois a herança do que as pessoas fizeram. É muito interessante, é muito grande, se chama The Enlightened Capitalists, seria os capitalistas iluminados, não é? E ele diz, são as pessoas que try to do well, doing good, não é? Que tentaram fazer bem, fazendo o bem, não é? Trying to do well, doing good. Eu recomendo essa leitura porque tem milhões de informações dessas tentativas e pode dar até ideias para a gente hoje. E, ao mesmo tempo, mostra justamente o que eu estava dizendo no início, não é? Quanto a gente tem que ser modesto quando você tem que introduzir assim mudança que parece óbvia, que parece necessária, não é? Mas que o sistema possivelmente rejeitará, não é? Então, boa leitura para isso, não é? The Enlightened Capitalists. Muito obrigado, seu Monteiro. Muito obrigado pela sua presença, participação, satisfação. Espero em breve a gente se encontrar também pessoalmente. Estou para fazer uma visita lá, a gente combina em outro momento aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu tenho uma alegria especial de ter o senhor nesse fórum. Este com certeza nesses nossos 23 anos, né? É o evento mais importante que a gente tem. Ter o senhor aqui, ele é especial. E olha que coincidência extraordinária. O senhor deve saber disso, e agora as pessoas vão saber disso também, porque eu lá, quando eu resolvi criar a empresa, eu tinha conversado com o Zé Roberto Ribeiro, que você conhece, obviamente, né? E eu falei assim, olha, coloca a documentação no primeiro dia útil do ano, e que vai nascer a minha empresa, né? Nossa empresa, a Estação Liderança, que era na época a Estação RH, e ela nasce, né? Nasce no dia que sai o CNPJ, no dia de aniversário da minha maior referência de aprendizado com liderança, que é o aniversário do seu Monteiro. E agora todo mundo sabe que você foi aniversário dia 18 de janeiro, tá? Então, foi mais uma feliz alegria. Muito obrigado. E tudo de bom. Eu agradeço o convite. É muito gostoso de trocar essas ideias com vocês. Boa noite e bom sucesso para todos. Obrigado. Tudo de bom. Até mais. Que fantástico.